Você já notou como uma crítica na sua segunda língua parece doer um pouco menos? Como uma palavra dura que na sua língua mãe te atingiria em cheio, de repente perde um pouco da força? Isso não acontece porque você não entendeu o significado, você entendeu perfeitamente. Acontece porque a sua mente, ao operar em uma nova língua, cria um espaço, uma distância pequena e silenciosa entre a palavra e a emoção. E essa distância não é um defeito ou um sinal de que você é uma pessoa fria. Pelo contrário, é o começo de uma reorganização profunda, uma mudança na maneira como você percebe o mundo, que a maioria das pessoas nunca vai experimentar. Falar outra língua não é só sobre aprender vocabulário, é sobre dar à sua mente uma nova maneira de organizar a realidade. E essa distância que você sente ao processar emoções em uma língua que não é a sua primeira é a prova disso. É um fenômeno real, porque as palavras da sua segunda língua não carregam o peso de uma vida inteira de memórias. E por isso, a sua mente consegue observar uma ofensa sem ser imediatamente dominada por ela, ou receber um elogio sem a euforia que te cega. Essa distância sutil te dá um espaço precioso para pensar com mais clareza. O perigo, a verdadeira dificuldade, é quando você interpreta essa distância como uma falha sua. Você começa a se preocupar por não estar sentindo as coisas de verdade naquela outra língua. Você pode até se culpar, pensando que não consegue se conectar com as pessoas no mesmo nível, porque a sua reação não é tão intensa quanto a delas. E então, por causa desse medo de parecer distante ou insensível, você talvez comece a evitar conversas difíceis, se afastando de momentos que pedem uma conexão mais profunda. Você começa a acreditar que há algo de errado com a forma como a sua mente processa a língua e as emoções que vêm com ela. Esse sentimento de que você não se encaixa te deixa vulnerável. Ao ver essa distância como um problema, você tenta lutar contra ela. Você força uma reação que parece mais normal, tentando sentir na segunda língua com a mesma intensidade da sua língua mãe. E isso é exaustivo. Esse esforço te deixa cansado e aberto ao julgamento, tanto dos outros quanto o seu. É assim que o isolamento pode começar. Você se retrai, convencido de que a sua experiência é uma falha, uma prova de que você não pertence àquele lugar, àquela conversa, naquela língua. Mas a sua mente não está quebrada. Ela está operando com uma complexidade diferente. E você não está sozinho nessa sensação. É uma experiência muito comum para quem vive entre mundos e entre línguas. A chave para entender isso está na própria natureza das palavras. As palavras da sua primeira língua estão profundamente conectadas a toda a sua história. Cada uma delas é um gatilho para uma infinidade de memórias e emoções, boas e ruins, que você acumulou desde a infância, e é por isso que elas têm tanto poder sobre você. Já as palavras da sua nova língua são diferentes. Você provavelmente as aprendeu mais tarde, de forma mais consciente. Elas são ferramentas que você escolheu. Elas têm um significado claro, mas não têm a mesma carga emocional. E é essa falta de bagagem histórica que cria a distância que você sente. Portanto, quando você muda de língua, não está apenas trocando palavras, está acessando uma parte de você que opera com mais lógica e menos reatividade. E essa distância é, na verdade, uma proteção. Essa distância te torna mais resistente. Uma palavra que carrega um peso enorme na sua cultura de origem pode ser quase neutra na outra língua. Isso te dá a capacidade de analisar situações com uma objetividade que poucas pessoas monolíngues conseguem ter. Porque a distância não te impede de sentir, ela te permite observar a emoção sem ser completamente sequestrado por ela. Você sente, mas também entende. Você vê a situação por inteiro, não apenas a sua reação a ela. E isso nos leva a uma forma mais profunda de inteligência emocional. Muitas vezes pensamos que empatia é apenas sentir o que o outro sente. Mas existe outra forma, que é a capacidade de entender por que o outro se sente daquele jeito. E é aqui que a sua mente multilingüe tem uma vantagem incrível. A distância que a nova língua te proporciona permite que você dê um passo para trás e compreenda a estrutura da situação, em vez de apenas espelhar o sentimento do outro. Você consegue ver o quadro completo.
Essa habilidade te transforma. Você deixa de ser alguém que se sente diferente ou distante e se torna alguém que enxerga com mais clareza. Sua mente, reorganizada por operar em mais de uma língua, começa a pensar de forma mais abstrata, mais focada em conceitos. E por causa dessa distância, você consegue contornar pensamentos rígidos e ver além do drama imediato de uma conversa. Você não está apenas ouvindo as palavras, está percebendo as intenções não ditas, as nuances culturais e as estruturas por trás do que está sendo comunicado. Então, o pequeno passo para hoje é simples. Confie nessa distância. Na próxima vez que você estiver em uma situação tensa, nem uma língua que não seja a sua primeira, não lute contra esse espaço que você sente. Em vez disso, use-o. Observe, use a clareza que essa distância te proporciona não para se afastar da pessoa, mas para entender a situação com mais profundidade. Pergunte a si mesmo: o que essa distância está me permitindo ver que os outros, imersos na sua própria língua, talvez não consigam? Sua capacidade emocional não é medida pela intensidade da sua reação, mas pela profundidade da sua compreensão. Sua mente não está apenas traduzindo palavras, ela está traduzindo realidades, culturas e experiências humanas inteiras. Essa distância que a sua segunda língua te oferece não é um vazio, é um espaço de clareza, à prova de uma mente flexível e de uma inteligência emocional mais resiliente. É uma ferramenta poderosa e única que só você tem. Se essa ideia de olhar para a sua mente de uma nova maneira, de ver essa distância como uma força, faz sentido para você, continue com a gente. Estamos apenas começando a explorar as ferramentas que já existem dentro de nós.